Eu vou falar um pouquinho sobre reações químicas. Como é que elas se classificam? Elas se classificam em reação de adição ou síntese, de decomposição, simples troca, ou também chamado de deslocamento, e reação de dupla troca. Na reação de síntese ou adição, é quando eu tenho no reagente duas substâncias formando uma única substância no produto. Então, por exemplo, 2 magnésio reagindo com O2, dando MgO. Então, sintetizou, né? Resumiu, quer dizer, o que eu tinha no reagente, formou-se uma única substância no produto. Outro tipo de reação são as reações de decomposição. Então, essas reações é quando eu tenho uma única substância no reagente, gerando duas ou mais substâncias no produto. Então, como exemplo, bicarbonato de amônio, decompondo-se em CO2, mais amônia, mais água. Então, é o contrário da síntese. Simples troca é quando eu tenho como reagente produto substâncias simples. Então, aqui no caso, o zinco reage com ácido clorídrico, formando o cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. Então, percebe-se que tanto no reagente quanto no produto eu tenho uma substância simples, né? Mas são diferentes, mas são simples, né? O zinco e, no caso aqui do produto, o gás hidrogênio. Aqui também, né, eu tenho um outro exemplo, né, de simples troca ou deslocamento. É no caso do ferro, reagindo com ácido clorídrico, formando o gás hidrogênio e o cloreto ferroso. Então, é a reação de um metal, né, com ácido. No caso, como aqui o ferro é mais reativo que o hidrogênio, então ele consegue deslocar o hidrogênio e formar o gás hidrogênio e o cloreto ferroso. Ainda dentro de reações de simples troca, eu tenho também a reação com os halogênios. Então, eu preciso verificar se essa reação acontece. Por quê? Porque à medida que eu vou para o topo da tabela periódica, a reatividade aumenta. Olha só, nesse exemplo aqui da escala, eu tenho iodo, bromo, cloro, oxigênio e flúor. O flúor está no topo dessa família. São todos da mesma família. Quanto mais no topo da tabela, mais reativo. Então, no primeiro exemplo, o cloro reage com o brometo de sódio. E formou-se o bromo molecular mais o cloreto de sódio. Então, reagiu. Por quê? Porque o cloro ele é mais reativo que o bromo. Agora, o contrário não acontece. É o bromo reagindo com um sal. Essa reação não ocorre porque o bromo ele é menos reativo que o cloro. Ele vem depois do cloro. Né? Então, não acontece. Também são consideradas reações de simples troca. De dupla troca, eu ainda tenho, né, aqui mais outros exemplos, né, de, por exemplo, nitrato de chumbo com Ki, dando nitrato de potássio mais iodeto de chumbo, que é um sólido, né? Então, você observa a reação, porque aparece um sólido amarelo. Aqui, nitrato de prata reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de prata mais ácido nítrico. Então, esse cloreto de prata também você observa um precipitado branco. A reação é visível. E aqui só mostrando, né, quando você tem uma reação de dupla troca que gera gás. Então, nessa reação, por exemplo, do ácido sulfúrico com o carbonato de sódio, você vai ter o ácido carbônico mais sulfato de sódio. Só que esse ácido carbônico, ele é muito instável e se decompõe em água e CO2. Por outro lado, eu tenho um exemplo aqui, né, de ácido reagindo com um composto que é derivado de um ácido fraco, que é o acetato de sódio. Eu tenho, então, a formação do cloreto de sódio mais ácido acético. Só que esse ácido é muito fraco, então ele fica muito mais na forma que ele está mostrando aqui. Mais na forma, né, associada, que a gente chama.